gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou Paula Gama e o meu Instagram é Paula Gama Atelier. Eu sou crocheteira aqui em Aracaju e como artesã, eu sempre venho buscando trazer resenhas e comparativos de vários materiais relacionados ao crochê, ao tricô, ao macramê, especificamente aqui crochê, porque eu sou bem específica da área do crochê. E essa aqui é minha amiga Tati, também crocheteira, Tatiane. O Instagram dela é Tati Rodrigues Crochê. Isso, @Tati Rodrigues. @Tati Rodrigues Crochê. E falar hoje sobre um comparativo entre o fio de malha prêmio e o fio de malha residual, certo? E eu vou deixar que Tati se apresente para vocês. Oi, gente, como Paula já falou, meu nome é Tatiane, meu Instagram é @Tati Rodrigues Crochê. E hoje, então, é como a Paula falou, nós viemos trazer para vocês um comparativo entre prêmio e residual, a fim de ajudar um pouco, né, Paula? Com certeza. Então, Paula já é ampla conhecedora do crochê moderno. Eu também já tenho tempo, né, que tô também aí nessa jornada. E a gente identificou alguns prós e contras, né, de cada um. E a gente veio trazer para vocês no objetivo. Então, uma coisa que eu acho bem interessante quando o pessoal vem aqui no meu ateliê é dizendo assim, eu quero fio residual porque é um fio mais barato, porque eu vou poder passar um valor mais em conta para minha cliente e a cliente vai pagar, porque tem muita crocheteira que fala que o cliente não quer pagar pelo produto. Isso. Só que, de antemão, de todas as diferenças que a gente vai aqui falar para vocês, eu acho que a gente, antes de tudo, independente do fio que você usar, você tem que saber valorizar seu trabalho. Exatamente. Seja fio de malha, seja barbante, seja o que for. Eu sei que cada região e cada pessoa é um mundo, mas a gente tem que saber valorizar o nosso artesanato. Nós somos do Nordeste, nós somos aqui de Aracaju, Sergipe. É importante você saber, se você não valorizar o seu trabalho, tenha certeza que outras pessoas também não valorizarão. É verdade. Você acha isso também, Tati? É verdade. Não só acho, Paula, assim como eu tenho certeza. Que tudo vai muito do posicionamento da gente. Eu tenho aprendido, você está no crochê há 3 anos, eu estou há 2, né? E eu tenho aprendido isso bastante, porque na verdade nossa caminhada é um eterno aprendizado, né? Isso. Então, eu tenho visto muito isso, que tudo vai muito do posicionamento da gente. A gente tem que saber o valor do nosso produto, como você falou. Isso. Se a gente não souber o valor, ninguém vai saber. A gente não tem que esperar que outras pessoas saibam. Então, a gente tem que se posicionar. Não, meu produto é esse, ele vale tanto, só a gente sabe o custo do nosso trabalho, né? Porque a gente é que sabe o quanto que a gente gastou, quantas horas a gente passou para produzir. Então, não é ninguém que tem que dar preço realmente para o seu trabalho. Tem que ser você. Você tem que saber o preço. E outra, dar o preço com total segurança. Não adianta você usar o seu produto, fazer um produto de qualidade e tudo. E na hora de precificar, você simplificar. Porque isso já veio na minha cabeça várias vezes. Acredito que na sua, no início. E na de várias pessoas. Ah, mas tá caro. Acho que ninguém vai querer pagar por isso. Se você já tiver isso na sua cabeça, você pode ter certeza que tem gente que vai achar caro. A gente fez umas anotações aqui para não esquecer, não que a gente não saiba, mas é para não perder o roteiro e não ficar confuso o vídeo. Isso, nós fizemos uma colinha aqui. Diga aí, Tati, porque aí você fala um tópico e a gente vai destrinchando. E a gente vai destrinchando, pronto. Em relação, a gente sempre vai fazer prêmio versus residual. Então, a qualidade, né? Vamos falar sobre qualidade de prêmio e de residual. Certo. Certo. O prêmio, ele é um fio de procedência. Pronto. É um fio que a gente sabe de onde ele veio. Vamos falar do conceito dele, né? Do conceito disso, da qualidade. Pronto. Conceito que traz a qualidade. O fio, ele vai para a fábrica fazer aquilo especificamente direcionado para o crochê e para o artesanato. Certo? Então, eu vou pegar um tecido de poliéster e vou cortar, as máquinas vão cortar direitinho, várias cores, e a grama, tal, a espessura perfeita durante todo o rolo.
tudo isso, fora, como você falou, que é o nosso primeiro tópico, a qualidade, né? Aquele fio de poliéster, o fio de algodão, o fio de viscose, de diversos. Tem fio de malha premium que ele é misturado, elastano com viscose, com vários tipos, né, de tecido, mesmo sendo premium. Mas aí é que tá, a gente sabe exatamente o que a gente tá comprando. A gente sabe que ali é 100% algodão. Ali a gente sabe que tem uma porcentagem de um material e de outro. Perfeito. O que não acontece no fio residual, né? O fio residual, como o nome já diz, ele é um refúgio, ele é um resíduo, é um material que sobrou da indústria têxtil e aí, ao invés de ser jogado fora, ele vai ser reaproveitado. Então, ali a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe que tecido é aquele ali, não tem como a gente saber que tecido é. E a gente também não sabe como ele vai estar ali durante aquele rolo todo, que a gente compra geralmente de 1 quilo, né? A gente não sabe o que a gente vai achar ali dentro. Às vezes, a mesma malha, né, Paula, ela tem variação. No mesmo rolo, às vezes ela tá um pouco mais dura, um pouco mais elástica. Exatamente. Né? Um pouco mais dura, um pouco mais elástica. Resumindo, o fio de malha residual é uma caixinha de Pandora. Você não sabe o que vai sair dali de dentro. Com relação, principalmente à qualidade, tem várias coisas que vêm à cabeça, a gente fica pensando um monte de coisa, mas em relação à qualidade principalmente, quando a gente fala assim, a gente não sabe qual é o tecido que é feito daquele rolo, mas gente, qualidade não corresponde apenas a saber qual tipo de tecido, mas também, por exemplo, o que eu já peguei demais, tô fazendo crochê, de repente tem um buraco no meio do fio, ou então o fio tá cheio de bolinha em determinado espaço, em determinado metro, ou então o fio esfarelar. Então, assim, ele pode ser até o mesmo fio, mas como você não sabe a procedência, como ele não foi feito especificamente para aquilo, porque, como o Tati já disse, ele é resíduo. Você quer vender um tapete, no meu caso bolsa, porque eu faço bolsa de crochê, mas eu não quero fazer uma bolsa de crochê para chegar daqui a 6 meses e a cliente dizer que a bolsa está esfarelando. Né? Você que faz muita coisa de decoração, você não quer que sua cliente diga, olha, o tapete está se desfazendo, ou então o cesto tá esfarelando, ou tá feio, desbotando, alguma coisa do tipo. Não, até mesmo porque a proposta do crochê é que ele seja duradouro, né? Exatamente. Tem sempre aquelas peças que passam da avó pra mãe, da mãe pra gente. Não é porque é artesanal, que é descartável. Não, pelo contrário. Pelo contrário. O artesanal, ele é duradouro. O crochê, às vezes, ele passa de geração para geração Exatamente. aquela mesma peça. Então, para que isso aconteça, o material tem que ser de boa qualidade. de boa qualidade. Próximo tópico. Então, próximo tópico. O prêmio, ele proporciona uma cartela fixa. De cores. Uma cartela fixa de cores. Já o residual, ele não tem cor padrão. Daí, eu queria falar um pouco sobre a minha história. Fale. Eu, no início, usava fio residual, até mesmo porque aqui em Aracaju é meio complicado de material. Isso. Então, não tinha aqui pra gente fio premium logo no início. A gente só compra pela internet. Só comprava pela internet. Isso, só tinha fio premium, agora que tá melhorando bastante. Se era caro você comprar fio premium, você imagina comprar pela internet e pagando frete. Pagando então, frete. ele ficava muito mais caro do que o normal. Ficava muito caro. Então, comecei, como acho que a grande maioria, pelo fio residual, né? Então, qual era a grande dificuldade que eu tinha usando o fio residual? Hoje eu chego no armarinho e encontro determinada cor de determinado fio. Aí eu faço aquela peça. Aí vários clientes dizem que linda, quero igual. Né? Quero essa mesma cor, achei linda. Aí você vai no armarinho, não vai ter. Por quê? O fio residual, ele é resíduo. E como resíduo, ele não vai ter novamente, porque ele não é um fio produzido, então ele não vai ter novamente aquela mesma cor. Então, uma das coisas que me fizeram vir para o fio premium, além da qualidade do produto, né, garantida e tudo mais, foi essa questão. Foi a questão de poder sempre proporcionar para o meu cliente uma cartela fixa de cores. Então, eu sei que se hoje eu fizer uma peça com determinada cor, eu posso oferecer sem problema algum
que o aquela cliente- mesma peça, aquela daquela mesma mesma cor. peça. Não vai ter esse inconveniente e às vezes até eu ficava até constrangida. Nossa, mas como você postou uma coisa e a gente quer comprar e não tem mais. Isso, Né? isso. Eu vou o quê? Achar uma parecida ou talvez não, né? E olha o custo disso. Quanto que eu vou andar por aí, que eu vou gastar de táxi, de gasolina, de transporte, seja com o que for, para correr atrás de um material que talvez eu nem ache. Exato. Então tem muito disso. Tem. Também essa questão da cartela, né? Que ela engloba todos uns perrengues aí por trás. Fora a questão da qualidade, a questão das cores, que não são cores fixas. Ah, eu não vou, Paula, você não vai encontrar outro vermelho. Não, você vai até encontrar outro vermelho. Agora, com certeza, uma tonalidade completamente diferente. Você não vai encontrar mais aquela cor. Isso, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. A gente não está dizendo que no fio premium não vai existir diferença de tonalidade. Pode ser que exista. Por quê? Qualquer fábrica, até barbante, aquela cor, aquela numeração, porque o barbante é muito de numeração, né? Cor 8105. Uhum. 8105 é amarelo, um amarelo vivo, amarelo sol. Se não for do mesmo lote, provavelmente, muito provavelmente, possa ser que tenha uma pequena diferença de tonalidade. Então, nós crocheteiras, você crocheteira que está assistindo, sabe que para fazer uma peça, é bom que você já tenha a quantidade de fio específica do mesmo lote para fazer aquela peça. Exatamente. Isso a gente não está dizendo. Mas, por exemplo, se uma cliente vem encomendar um suplá, um jogo americano vermelho, aquele vermelho sangue, eu vou ter outro vermelho sangue para dar para ele. Possa ser que seja a mesma tonalidade, possa ser que não seja a mesma tonalidade, mas vai ser vermelho sangue. No residual, dificilmente. Possa ser que na próxima leva não venha mais vermelho sangue. Só venha vinho, ou só venha um vermelho claro, ou então, sei lá, um bordô, entendeu? Então, é disso que a gente tá falando, da incerteza. No prêmio, você tem certeza que sempre vai ter vermelho sangue, sempre vai ter azul bebê, sempre vai ter amarelo bebê. No residual, não. Aqui no meu ateliê, eu não tenho um amarelo bebê no residual. Por quê? Porque na fábrica não tinha. E durante muitos meses. Então, quer dizer que você não vai fazer um cesto amarelo bebê porque não tem? É complicado. Né? É complicado. Vamos lá. Então, vamos falar também da espessura do fio. Certo. Perfeito. No fio premium, nós sabemos, então, que sempre vai vir a mesma espessura. Eu tenho um fio de 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. E ele sempre vai vir para mim com 3 centímetros. O que é que acontece no fio residual? É uma loucura. Para não dizer doidice. Porque a gente sabe assim, que no fio residual, dependendo da marca, cada marca tem uma característica, certo? Tem uma marca que tenho certeza que quando eu falar isso, todo mundo já vai saber, que o bicho é fino. É tão fino que capaz de você não conseguir usar o rolo, porque ele se quebra quando você faz. E todo mundo já sabe que marca é essa. Mas tem outras que eles têm uma característica por ser um pouco mais grossas. Mas não significa que esse que tem a característica de ser fino, não venha um grosso ou não venha um mais fino ainda. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Não existe uma constância na espessura de determinado rolo ou de rolos diferentes. Não significa que aquela marca só vai ter fio fino ou só vai ter fio grosso. Ela pode variar, mas a gente tem uma noção de que aquela marca, ela já é propensa a ser um pouco mais grossa ou então um pouco mais fina. Isso, e a variação pode vir, não são em rolos diferentes, a variação pode vir no mesmo rolo. Às vezes você começa uma peça, seu fio tá super fino e de repente ele engrossa. E daí como você trabalha desse jeito, né? Você vai ter que cortar o fio e jogar fora. Porque não tem como você iniciar uma peça com fio fino e terminar a peça com fio grosso. Vai ficar muito diferente. Então, e contras também desse comparativo que a gente tá fazendo é isso. A espessura, porque a espessura é uma coisa muito importante pra gente que crocheta. Demais. Principalmente porque a espessura proporciona, principalmente, uma das coisas principais é a estrutura.
Isso. do produto que você está confeccionando. Tem fios finos que eles são mais indicados para determinados trabalhos. Isso. Tem grossura de fio que são indicadas para determinados outros trabalhos, digamos assim. Um tapete e uma bolsa. Então, assim, se eu pegar uma bolsa e fizer com um fio fino, ela vai dar uma estrutura diferente se eu fizer uma bolsa com um fio grosso. Então, por isso que a espessura é tão importante. E se você tem certeza da espessura daquele fio, você tem certeza de quantas horas você vai gastar para fazer o seu trabalho. Com fio residual, às vezes, você acha que você vai estar ganhando dinheiro porque sua cliente está satisfeita em pagar pouco, mas você vai estar trabalhando o dobro para que a cliente pague o mesmo preço. Exatamente. Não é, Tati? Às vezes, o fio premium, ele é todo certinho. Então, se eu gasto 5 minutos, claro que não é 5 minutos, mas um exemplo. Se eu gasto 5 minutos para fazer um suplá com fio premium, eu tenho certeza absoluta que você não vai gastar 5 minutos para fazer o mesmo suplá com um fio residual. Não, porque você tem que lidar com as adversidades daquele fio. Exato. Né? São os nós, são as emendas, são as variações de espessura. Então, você tem que parar o seu trabalho para você lidar com essas adversidades. Cortar, costurar, né? E uma coisa que me dá muito dó, que é o desperdício. Pronto. Jogar fora aquele fio que não presta. Você fica imaginando, o que é que eu faço com isso? Aí você guarda, porque você fica com dó de jogar aquilo fora. Isso. Então você fica tentando inventar outras formas de usar aquele fio para que ele não seja Existem jogado. Existem várias Entendeu? formas de se usar esses restos assim, né? Sim, pode fazer enchimento de almofada. A gente já falou, então, acabou falando também sobre o aproveitamento, né, Paula? Nesse tópico que a gente falou agora, a gente acabou falando. Né? A gente entrou na área. Fio premium. Eu sei que eu vou ter 100% de aproveitamento. Isso. Não é? Então, eu sei qual preço eu vou passar para minha cliente, porque eu sei que 300 gramas de fio foi X, eu sei que para fazer tal peça eu gastei tanto peso de fio, e daí eu vou poder passar para minha cliente um preço justo para ela e para mim. Isso. Já no caso do fio residual, que já aconteceu comigo, e acredito que com muita gente, é passar um preço. Aí a gente compra X quantidade de rolos, vamos supor, eu preciso de 2 rolos para fazer aquela peça. Mas na verdade eu gasto 3. Você deveria ter... Olha, quando você Entendeu? trabalha com residual, você tem... Se você sabe que você faz uma peça com 2 rolos, compre 3. Porque você não sabe se um daqueles rolos vai estar com um defeito, ou que você vai jogar muita coisa fora, porque não vai dar para você fazer. E você pode, inclusive, perder a encomenda, porque você não sabe se você vai encontrar mais daquele. Não sabe se vai mais encontrar. Pode fazer um resumão agora do que a gente falou, não é, Paula? Pode. A qualidade, a cartela fixa de cores, Isso. a espessura regular, Isso. o total aproveitamento, sem emendas, sem nós. Ele é um fio macio, sua composição é macia, Isso. não é? Ele tem um preço maior. Tem. O prêmio tem um preço maior, com certeza. Ele tem um preço maior. Eu acho que isso talvez seja o principal ou o único obstáculo. É o único obstáculo. Só que assim, na nossa experiência, o que é que a gente vê? Que na verdade, esse preço ele se paga. Porque a gente sabe que vai aproveitar 100%. E ele entra na questão inicial que a gente falou, que é a valorização do trabalho. Se você valoriza o seu trabalho, se você garante a durabilidade da sua peça, porque você sabe qual é o fio que você está usando, você pode cobrar o preço que você quiser. Exatamente. Na minha cabeça, não tem outra história. Então, esse valor mais alto, ele acaba se justificando no total aproveitamento do produto, na procedência do produto, na segurança em oferecer aquela cartela de cores. Já o residual, ele se torna mais em conta, né? Às vezes, até quem está iniciando prefere realmente trabalhar com ele, se sente mais segura, porque é um fio mais em conta, né? Para precificar e tudo mais. A gente vai encontrar fios bons, bonitos, mas assim, na sua grande maioria acaba tendo um desperdício muito grande. Isso. Então, o que me fez optar por pensar dessa forma e realmente migrar quase que assim, 100%. Para o fio prêmio foi isso, foi essa certeza, essa segurança que o fio prêmio me dá, não é? Então, referente ao fio residual,
é isso, gente. É. A gente sabe que tem, né, Paula? É, Quem opta em trabalhar com ele. E a gente respeita, entendeu? É tanto que aqui no meu ateliê eu tenho fio residual. E eu, vez ou outra, trabalho ainda com fio residual. Só que, como eu falei, tem de marcas específicas, porque a gente sabe que selecionam mais. Mas se você disser, Paula, o que você prefere? Eu prefiro trabalhar com fio premium, porque eu sei a textura que aquele fio vai vir. Eu sei que eu não vou ter problema de dores na mão, entendeu? Eu sei que eu não vou ter que abrir o fio para cortar, porque eu acho que isso é perder tempo do precioso pouco tempo que a gente tem, entendeu? Então, assim, tem uma gama de coisas como o Tati que me fizeram migrar completamente para o fio residual. E fazendo já propaganda do meu ateliê. Em Aracaju, nós já temos diversidade de fio de O objetivo do vídeo foi, na verdade, ajudar a esclarecer as diferenças, os prós e contras de cada um. Pareceu aqui que o fio residual tem vários contras, mas a gente procurou passar realmente da nossa vivência. Isso. Com experiências ótimas com fio residual e continue mesmo, você tem que fazer. Com certeza. O que for melhor pra você. O que for melhor pra você, o que for melhor pra... Isso, mas a gente... Pra sua região, porque também depende muito de região pra região, né? Depende muito de região pra região. A gente sabe que aqui a nossa região não é fácil, né? Questão de material. Então a gente acabou encontrando no fio premium um sossego e um conforto. Isso. E uma segurança para que a gente pudesse passar essa segurança para as nossas clientes também. Pessoal, uma coisa que é importante é que eu preciso falar para vocês. Esse vídeo a gente vai subir para o YouTube, mas eu vou tentar pegar algumas partes e botar no IGTV também. Só que eu quero lembrar que é muito importante, tanto para o meu canal do YouTube, Paula Gama Atelier, quanto para o canal de Tati, como é o nome do seu canal? Tati Rodrigues Crochê. Tati Rodrigues Crochê, que vocês curtam, que vocês se inscrevam, porque isso engaja o canal da gente e faz com que a gente possa fazer mais vídeos para vocês e vocês compartilhem também o vídeo. Gostei desse vídeo, legal, interessante, trouxe informação. Compartilhe com as amigas que eu tenho certeza que elas vão agradecer também. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aqui embaixo. Isso, que a gente responde. A gente vai responder com o maior prazer. E contem também as experiências de vocês, né? Deixem suas experiências aqui. Possa ser que você tenha tido uma experiência que a gente ainda não tenha tido, né? Isso, exatamente. Isso é muito comum. Então, a gente tá aqui para fazer essa troca. Isso, então, perfeito. Então, vamos interagir aí com a gente, então. Tchau, né? Tchau, obrigada, gente. Não tá mostrando nem a mesa. Pronto, perfeito. Pronto, vamos lá. 3, 2, 1. É você! Eu tô dando take, minha filha, pra você! Respira fundo. Vamos lá, né? Gravando. Oi, Bora, mulher! Você é youtuber já!